Olá, alunos do sexto ano da Escola Santa Helena. O tema da nossa aula será a continuação dos povos que habitaram a região do Crescente Fértil. Falaremos sobre os fenícios e os persas. Além dos povos da Mesopotâmia e do Egito, existiram mais 3 povos da costa oriental do Mar Mediterrâneo que foram importantes e que contribuíram de alguma forma para o mundo ocidental. Por isso que é fundamental conhecer um pouco sobre eles: os fenícios, os persas e os hebreus. Porém, hoje falaremos somente dos 2 primeiros. Os fenícios eram de origem semita. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, estabeleceram-se numa estreita faixa de terra, situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Eles montaram várias cidades-estados independentes, como Biblos, Tiro, Sidom e Tripópolis. Os fenícios transformaram suas cidades em importantes polos comerciais. O governo da Fenícia era a talassocracia, que significava um governo comandado por homens ligados ao mar. As famílias de mais poder e condição financeiras eram aquelas que detinham o comércio marítimo. A sociedade era dividida em camadas, constituídas hierarquicamente a aristocratas, comerciantes, camponeses e escravos. O monarca, cargo que era hereditário, era o que mais ganhava e, quando vantajoso, praticava a política da boa vizinhança, principalmente entre as cidades-estados. A posição social era comumente relacionada diretamente à riqueza. A economia era baseada na pesca e na agricultura, para uma economia mercantil. Haja visto a falta de terras férteis na Fenícia, o que não possibilitava uma produção agrícola capaz de suprir as necessidades da população. Assim, a saída foi pelo comércio marítimo, e suas rotas comerciais marítimas se alargaram pelo mar Mediterrâneo e colônias africanas. A religião fenícia era politeísta. Eles adoravam diversas divindades que eram associadas aos astros, à fertilidade e às forças da natureza. As práticas religiosas buscavam alcançar dos deuses progresso na vida. Os principais deuses eram o Eu e sua companheira Hélade, deus do mar. Na imagem vocês podem verificar os deuses fenícios. A construção fenícia mais importante para a civilização foi o alfabeto, que foi baseado no alfabeto semita, e a partir daí surgiu o alfabeto grego, aramaico, hebraico e arábico. Interessante notar que não há vogais no alfabeto fenício. Seus símbolos apenas apresentam as consoantes. Portanto, é preciso deduzir as vogais de acordo com as palavras que se pretendem ler. Os persas, a partir de 2.000 anos antes de Cristo, formaram o maior império do Oriente Antigo, unificando vários povos do Crescente Fértil. Suas fronteiras se estendiam do Mar Mediterrâneo até o Oceano Índico. Habitava o Planalto do Irã, situado ao leste da Mesopotâmia. O fundador do Império Persa, Ciro o Grande, após vencer os medos, que era um dos povos que habitava essa região,
reuniu sob seu domínio todas as tribos que habitavam o Planalto Irânico, conquistou o reino da Líbia e as cidades gregas da Ásia Menor. Em 1539 a.C., conquistou a Mesopotâmia. Pelas suas conquistas, ficaram conhecidos pelo seu poder militar. Assim como entre outras civilizações da antiguidade, a sociedade persa estava dividida em rígidas camadas sociais, castas. As camadas mais elevadas possuíam privilégios, mas também deveres. Os camponeses, embora livres, viviam miseravelmente, eram muito explorados. Por último, vinham os escravos. A sociedade era patriarcal, ou seja, dominada pelos homens. A economia persa estava baseada principalmente na agropecuária, no comércio, na criação de gado e na exploração de minérios. A agricultura funcionava graças à irrigação com a utilização das águas das montanhas. O dárico foi criada para servir como moeda do Império Persa. É a primeira moeda internacional da história. Cunhada em ouro, estimulou o comércio e, consequentemente, o artesanato. A religião tinha suas peculiaridades. Muitas doutrinas religiosas se destacaram ao longo do desenvolvimento da civilização persa. Duas grandes linhas de convergência estão presentes nas formulações religiosas dos persas antigos. Contribuições assírios e babilônicos e arianas. O mazdeísmo destaca-se, tendo inclusive influenciado no desenvolvimento do judaísmo e, consequentemente, do cristianismo. Os persas incorporaram em sua cultura vários elementos retirados dos povos conquistados, como a adoção da escrita cuneiforme dos mesopotâmicos. Bons estudos e um forte abraço!